Se você é terapeuta, já atende ou pretende atender crianças, essa aula é para você. Ela é fundamentalmente essencial para todas as pessoas que querem atender crianças com resultados. Porque aqui eu vou falar sobre a orientação de pais, que é peça-chave no desenvolvimento das crianças, no desenvolvimento do seu processo terapêutico. Se você é terapeuta, você tem ali 1 milhão de ferramentas, estudou neuropsicopedagogia, psicopedagogia, neuroeducação, psicologia com especialização em TCC infantil, hipnose infantil, reiki para crianças, e você não sabe orientar os pais, nada daquilo que você estudou, seja em formações e graduações e pós-graduações, seja em cursos livres, vai ter uma utilidade se a criança chegar em casa e ela não tiver a cooperação, não tiver o apoio dos pais, se você, como terapeuta, não tiver o apoio dos pais. Por quê? A criança passa a maior parte do tempo com os pais, na casa, na escola. Então, a gente sozinho, 1 hora por semana, né? Quando muito, 2 horas por semana, trabalhando com a criança na clínica, não faz milagre. Então, para quem chegou aqui agora, eu sou Ana Schmidt, eu sou terapeuta e mentora de terapeutas. Trabalhei com crianças desde 2007, quando eu comecei a dar aulas de idiomas e aulas de artes, e até hoje, vira e mexe, eu trabalho, eu tenho crianças em casa, tenho um menino de 3, uma menina de 13, tenho bastante experiência com criança, e estudei muito a questão do cérebro da criança, do neurodesenvolvimento, tanto sobre a perspectiva da neurociência, quanto do comportamento, quanto da psicologia, disciplina positiva, quanto da psicologia de recompensas, behaviorismo. Então, posso falar que eu entendo sobre crianças e quero que você entenda também a importância da cooperação dos pais, porque não adianta eu estudar tudo isso e aplicar ali as técnicas com a criança, trabalhando a impulsividade dela. Olha, eu entendi que a criança tá impulsiva, ela não está controlando as emoções. Vou trabalhar aqui o controle inibitório, né? Na perspectiva das neurociências, da neuropsicologia, a gente tem as funções executivas e o controle inibitório é a parte que habilita a criança a segurar os impulsos dela. Então, ela precisa trabalhar isso. Aí eu faço lá, trabalho uns joguinhos, faço umas respirações para ela aprender a ter o controle. Chega em casa, os pais jogam as coisas na parede, gritam, não fazem nada daquilo que eu orientei a criança a fazer durante o processo terapêutico, que eu ensinei a criança a fazer. Então, nada vai adiantar a sua terapia se em casa os pais também não cooperam. E eu trouxe aqui uma série de orientações para você dar para os pais, para que eles possam cooperar com você, e depois eu vou fazer uma oferta muito bacana do meu curso Terapeuta Pro Kids, que agora está com, cadê? Este daqui está com o selinho do MEC no diploma, mas eu vou falar dele depois. Agora a gente vai falar sobre a orientação de pais, que, como eu já expliquei aqui, é fundamental no processo terapêutico, nos resultados positivos do processo terapêutico. Agora eu quero saber da galera que tá aqui no Instagram, quem já atende e quem já atende crianças. Manda aqui para eu saber se vocês já estão meio por dentro do que eu tô falando aqui, e mandem também suas perguntas para eu poder ajudar. E pessoal do YouTube, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amiguinhos e comente aqui também se você é terapeuta e quais são as suas dúvidas e as suas necessidades. A primeira coisa que a gente precisa dentro de um lar funcional é um lar que tem um funcionamento que propicia o bom desenvolvimento da criança. Desfuncional é que vai contra esse desenvolvimento, que vai contra
o progresso, né, a saúde mental dos indivíduos lá dentro. Juliana Teixeira, estou começando a estagiar como psicanalista, mas ainda não tive paciente criança. É muito bom. Inclusive, só um parênteses aqui com relação a terapeutas que atendem crianças. Eu senti e sinto até hoje quando uma mãe chega para mim com relação ao financeiro, né? A nossa renda como terapeuta profissional. Quando uma mãe chega para mim falando de uma dor da criança e quando uma pessoa qualquer chega falando da própria dor, eu consigo muito mais fechamento por parte das mães do que das pessoas, porque a gente tem uma tendência de cuidar muito mais, zelar muito mais dos outros do que de nós mesmas. Eu não pagaria R$ 800 numa consulta para ver alguma coisa para mim, mas se for para os meus filhos, eu vou dar um jeito de arrumar esse dinheiro na mesma hora para pagar essa consulta. Isso já aconteceu, inclusive, quando a Luna estava com os sintomas, que depois a gente veio descobrir que era um tipo de câncer, a gente pagou fortunas e fortunas para conseguir descobrir o que era. Se fosse comigo, eu seria muito mais, tipo, não precisa, vamos ver depois, né? Daria muito mais escorregadas antes de meter a mão no bolso e pagar. Eu tô falando isso por quê? Porque quem tem a possibilidade, quem tem habilidades e habilitação necessária para atender crianças, vai ter muito mais chance de fechar muito mais programas terapêuticos e mensalidades de atendimento com criança do que com adultos, porque nós pais tendemos a fazer isso. E se você concorda, comenta aqui. Realizei 2 atendimentos com criança no estágio. A Elisete está comentando, ela é aluna da formação Terapeuta Pro. Muito bacana, Elisete, como foram seus resultados? Conta aqui. Agora, sobre as orientações, eu vou dar algumas e explicar como que a gente pode falar isso para os pais. Sobre as rotinas, é muito importante num lar funcional que exista rotina, que a criança tenha um horário para acordar, tenha um horário para tomar café, tenha um lugar para tomar café, que esteja limpo, que esteja organizado, tenha horário para escovar o dente, depois ela desce para brincar, e depois ela vai para a escola, e depois ela arruma a cama, e depois ela faz isso e aquilo. Tenha horários para cada coisa. Porque tanto fisiologicamente vai ser muito mais benéfico a questão da rotina, a criança ter horário para acordar e ter horário para dormir, vai fazer com que o organismo dela se prepare para acordar e para dormir sempre no mesmo horário, quanto para a mente dela, para a ansiedade. Se a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, se a gente vai brincar, se a gente vai comer, que horas que a gente vai comer, que horas que eu vou conseguir sentar para descansar, isso gera uma ansiedade muito grande. Crianças que não têm nenhum tipo de rotina, estão cada hora em uma casa, mora um pouco com a avó, um pouco com o pai, um pouco com a mãe, um pouco com a tia, um pouco com a vizinha, são crianças extremamente ansiosas e que não conseguem organizar os próprios estudos, organizar a própria vida, porque isso nunca aconteceu do lado de fora. E nós, seres humanos, aprendemos de diversas formas. Uma forma é pelo exemplo, isso se chama aprendizagem vicariante. A gente vê as pessoas fazendo as coisas, tanto para o bem quanto para o mal, e a gente aprende, descasca assim, corta assim. Quem tem criança pequena em casa percebe, né, que eles observam a gente fazendo e na sequência eles fazem. Eles brincam que estão fazendo aquilo que a gente faz. Isso é um tipo de aprendizagem que precisa acontecer da melhor forma. Então, dar bons exemplos é outra orientação que nós devemos dar para os pais, né? A questão da rotina, a questão do exemplo. Outra forma que a criança aprende é pela repetição. E aí, de novo, a importância da rotina. Ela repetindo sempre
os mesmos hábitos, repetindo fazer a cama, repetindo escovar os dentes naquele horário, uma hora a gente relaxa e a criança vai lá e faz as coisas sozinha. E a outra forma, então, pelo exemplo, pela repetição e pela emoção. Então, sempre que a criança fizer alguma coisa boa, a gente deve parabenizar. E quando a criança fizer uma coisa ruim, a gente não deve ignorar e nem deve bater ou gritar. A gente deve mostrar para ela que a gente não gostou daquilo e reforçar o comportamento positivo. E assim a criança vai aprender. Todos nós aprendemos assim, e com a criança que está em pleno desenvolvimento, aprendendo o tempo todo, a gente deve ter mais cuidado e mais atenção para que tudo aconteça da melhor forma e da forma mais rápida. Dentro da rotina, né, quando a gente for falar com os pais, pais, é muito importante para a criança que ela tenha uma rotina, independentemente se você estiver trabalhando a ansiedade da criança, depressão, se a criança tiver com problema de aprendizagem, se ela tem TDAH ou não, ou TEA ou qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, qualquer coisa que você estiver trabalhando com a criança, se ela tiver uma rotina fixa em casa, ela vai ter um melhor desempenho e uma velocidade maior dos resultados na terapia. Dentro da rotina, é muito importante que a criança participe. A criança que acorda e arruma a cama, que arruma os brinquedos depois que brinca, que passa a pasta na própria escova, que escova o dente, mesmo que a gente vá lá e escove depois, porque fica bem meia boca mesmo, né? Fica tipo, escova tim, e não... A gente vai lá e faz depois, a gente dá uma ajeitada na cama, termina de arrumar os brinquedos, mas a criança que é estimulada a fazer as pequenas coisas dela todos os dias, ela vai gerar muito mais autonomia e vai afetar diretamente na autoestima. Se ela começa a arrumar, e cada vez que ela arruma os brinquedos, cada vez que ela guarda, cada vez que ela se veste sozinha, que escova os dentes sozinha, que arruma o cabelo, que faz as atividades dela com autonomia, e a gente parabeniza, ela se sente confiante, ela se sente bem, ela se sente útil, ela se sente capaz, e todo mundo gosta de se sentir útil, capaz e importante. Então, vamos respeitar as crianças como seres humanos. Eles não são adultos em miniatura, mas eles são seres humanos que precisam ser estimulados e respeitados, e estimular a autonomia é uma forma da gente fazer isso na prática, mostrando que eles são importantes, são capazes e conseguem, e isso ajuda demais. A minha menina, ela tá com 13 anos hoje, eu comecei a botar ela para fazer a cama daquele jeito dela, quando ela tinha uns 4, 5, na pandemia. Meu menino nasceu na pandemia, então eu passei a gravidez e o nascimento dele ali, e ela acordava sozinha, tomava café, ela arruma a cama todos os dias sozinha, ela toma café sozinha, ela faz tudo, ela desce pra perua sozinha, isso com 13 anos, e eu vejo coleguinhas dela que mal são capazes de escovar os próprios dentes. Então, foi muito importante eu ter impulsionado, né, dado esses empurrõezinhos para ela fazer as coisas sozinhas, ter sempre elogiar, e todo mundo em volta elogia, nossa, como ela fala, como ela conversa direito, como ela é polida, organizada, meiga, e óbvio, tem a natureza, a própria essência dela, mas tem muito da educação que a gente deu para ela, sempre estimulando a fazer, nunca obrigando quando a criança tá, isso é uma coisa importante, nunca obrigando quando a criança tá não querendo fazer, mas sempre reforçando os positivos depois. Quando se a criança tá no estado de nervos, né, tá chorando, não quer e tá gritando,
Não adianta a gente botar ela para fazer ou deixar de castigo ou gritar, porque ela está totalmente irracional. Quando a criança, ou nós, adultinhos, estamos no estado de nervos, que a gente não consegue raciocinar, a gente está com a nossa amígdala disparada, tomando conta de tudo. Ela sequestrou ali o resto da mente. E o nosso córtex, que é aquele que raciocina, que pensa, vou fazer isso por isso, não vou gritar agora porque não vai ser legal, vou começar por aqui, terminar por aqui, ele está totalmente anulado nesse momento. Então, a criança não vai aprender no momento em que ela está tendo um ataque de nervos. E é natural que a criança faça birra. É parte do neurodesenvolvimento dela ter essas reações. E o que a gente faz? Tanto crianças típicas quanto atípicas com algum transtorno. É natural, é normal ela ter os seus momentos de chorar quando é contrariada, quando é frustrado, quando não quer fazer. A gente deve acolher, abraçar a criança, ajudar ela a se acalmar. A hora que ela estiver calma, a gente conversa, sempre olhando nos olhos, falando num tom respeitoso com a criança e mostra como organizar. Às vezes a criança não organiza, a gente, vai lá, arruma isso, a criança não sabe exatamente como você quer que arrume, e aí ela joga de qualquer jeito. Você jogou de qualquer jeito, ela não sabe exatamente como você quer. Você ir lá e mostrar pelo exemplo, né, o reforço vicariante, aí de novo, mostrar como faz e acompanhar ela no fazer é o melhor caminho. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês deve ser passado, não é apenas é importante, é fundamental ser passado para os pais. E com certeza, tanto os pais que são mais permissivos quanto os que são mais autoritários vão entender que é nesse caminho do meio de respeito, de acolhimento, de gentileza, de ao mesmo tempo pulso firme, sim, você só vai sair daqui a hora que isso estiver arrumado. Então eu me acalmo, eu te acalmo e nós juntos vamos arrumar isso. Eu vou te ensinar como arrumar isso. Não adianta gritar com a criança e sair andando, porque ela não vai fazer. Existe ali um processo que os adultos também precisam aprender. Então, orientar os pais, tanto os permissivos demais quanto os autoritários, vai possibilitar que a terapia com você tenha resultados. Porque sem esse apoio dentro de casa, sem a rotina dentro de casa, sem o reforço positivo, sem o empurrão, né? O mostrar o caminho para a independência, para a criança ser autônoma, para a autonomia, era essa palavra que eu estava tentando buscar, não haverá progresso na terapia e aí vai tudo por água abaixo. Tá fazendo sentido? Agora eu vou falar do Terapeuta ProKids, que está em relançamento. Estou agora com o Terapeuta ProKids na Hotmart. O Terapeuta ProKids é o meu curso de atendimento infantil. Como eu contei para vocês, tenho muitos anos de experiência na educação e na terapia infantil, tenho formação em neuroeducação, em psicanálise infantil, já fiz curso, hipnose infantil também já fiz curso, disciplina positiva, estudei um monte, sou psicopedagoga também, não atuante, porque no momento eu não tenho nem tempo para isso, mas atendo. Já atendi muitas crianças e no Terapeuta ProKids eu coloquei o melhor de todos os mundos. Então, o primeiro módulo do Terapeuta ProKids é para você entender o desenvolvimento, as fases do desenvolvimento do Piaget e as funções executivas, as habilidades básicas que nos permitem controlar a memória, né? A memória operacional, pegar memórias do passado, pegar informações do presente para aplicar ali. Então, vou me lembrar da soma, como acontece, para conseguir processar e fazer a subtração. Nisso está entrando a memória operacional. O freio inibitório, o controle inibitório, é aquele
que nos impede de xingar a pessoa que entrou na nossa frente, apesar da vontade. A gente tem um controle social, nos impede de fazer coisas que a gente não quer, e é muito importante a gente trabalhar isso desde pequenininho. E memória operacional, peraí que eu tô tentando lembrar as funções, a memória operacional agora deu bug. Controle inibitório e... Gente, esqueci, deu bug, enfim, as funções executivas, daqui a pouco vem, fiquei nervosa. As funções executivas, tem tudo isso no primeiro módulo, e como a gente vai escolher um jogo. Se a criança tá muito impulsiva, tá batendo, que jogo que eu vou escolher? Vou pegar um pula-batata? Vou pegar um quebra-cabeça? O que eu devo escolher para trabalhar cada habilidade necessária, independentemente da idade da criança. Se ela tá tendo determinado comportamento, ela precisa trabalhar determinada função executiva. Então, existem jogos mais apropriados para trabalhar aquilo. No segundo módulo, a gente faz a interpretação dos desenhos infantis, porque a criança, muitas vezes, ela não consegue expressar tudo aquilo que ela quer dizer, mas no desenho não escapa nada. Tudo aquilo que não é falado, tudo aquilo que não é contado, é relatado no desenho. E se a gente, como terapeuta, sabe, olhar para um desenho e falar, a treta aqui é com o pai, olha isso daqui, a gente consegue perguntar, e o seu pai? Teve alguma vez que ele já ficou bravo com você? Ele é bonzinho, ele faz carinho, ele bate, você observou que no desenho tem uma mão muito grande. A criança vai, através das perguntas mais objetivas, conseguir te responder. E através da possibilidade da interpretação do desenho, a gente chega nisso. O terceiro módulo é para utilização dos contos de fada dentro da clínica. Quem sabe escolher o conto de fada apropriado, entender o que a criança está com determinada questão, que está com determinada dificuldade, conhece sobre os contos de fada, vai ler ali um conto, vai escolher um conto de fada apropriado para o momento que a criança está, para que ela consiga fazer brotar aquilo que está deficiente, aquilo que está enfraquecido nela. E os contos de fadas são realmente simbólicos, estão lá, o Jung, né, bem junguiano esse módulo. O Jung, ele trazia os contos de fada, a interpretação é muito próxima da interpretação dos sonhos. E os contos de fada contam sobre a história da humanidade. Então, tudo que nos acontece inconscientemente está lá nos contos de fada. Quando a criança se identifica com a pequena sereia, existe ali uma criança sem voz, sem pernas para andar, que não consegue sair do lugar. Então, a gente consegue, inclusive, interpretar as dores e compreender melhor a alma da criança através das preferências que ela tem dos contos de fada. Isso é muito legal, tão lindo. E para finalizar, o último módulo é de orientação de pais. Então, algumas das orientações que eu dei aqui estão lá no Terapeuta Pro Kids no último módulo, e tem muitas outras e como fazer isso. Tem também de bônus a anamnese infantil, para você que é de qualquer área conseguir fazer uma anamnese geral ali para entender um pouco mais a criança sob o ponto de vista da história dela, dos pais, a visão dos pais sobre tudo que aconteceu com ela. E tem também de bônus uma aula sobre a caixa de areia, o sandbox, como aquela caixa lá onde a criança coloca os brinquedos, o lugar onde ela põe cada coisa, como isso também pode ser usado dentro do processo terapêutico e como vai ajudar. Elisete, percebi na vivência Kids que alguns pais não assumem essa responsabilidade de ensinar no tempo da criança. Os pais, a gente não nasce
sabendo exatamente o que fazer. E a gente, como pais, eu não julgo, porque eu sou mãe também, e a gente sofre, a gente tem muitas dúvidas, a gente tem muita culpa e a gente quer o melhor. Tanto os pais que gritam e batem, quanto aqueles que permitem que a criança faça tudo, quando a gente pergunta o que você mais quer para os seus filhos, óbvio, a exceção dos realmente que não, né, não querem nada com nada. Mas para os pais em geral que têm coração e que chegam a levar uma criança na terapia, quando a gente pergunta o que você mais quer para os seus filhos, eles vão responder: eu quero que eles sejam felizes. Isso é resposta geral. Eles só não sabem como fazer os filhos felizes. Então, às vezes, eles batem, eles gritam, tentando impor limites com medo do que pode acontecer com a criança fora dali. Às vezes, eles são permissivos demais, porque eles acreditam que se falar não vai traumatizar. Se eles não permitirem, a criança vai ficar triste. O que ela vai fazer se ela não destruir a cortina, né? Ela vai ficar frustrada. E eles não entendem eles não conhecem outras possibilidades. E por isso que foi o tema dessa aula de hoje, a orientação de pais, porque ela é fundamental no processo da criança. E se os pais querem as crianças felizes, a gente deve instruir como. E por isso que o módulo de orientação de pais é o que finaliza o curso. E aqui está o certificado de conclusão do terapeuta ProKids, agora reconhecido pelo MEC. Então, tem aqui a carga horária do curso é de 50 horas, todas as últimas sextas-feiras do mês. Nós temos um encontro ao vivo para trocar ideia, para se aprofundar em algum assunto, para vocês trazerem os casos de vocês e a gente debater. E tem também o grupo de WhatsApp, outros bônus aí, o grupo de WhatsApp para você mandar suas dúvidas aí para a gente trocar ideia. E atrás do diploma, do certificado, tem aqui os módulos, né? As fases do desenvolvimento infantil e as funções executivas. Módulo 2, interpretação dos desenhos infantis. Módulo 3, contos de fadas terapêuticos. Módulo 4, orientação de pais. E bônus, anamnese infantil e a aula de Sad Play, que é com uma amiga terapeuta, Renata. Ela é junguiana. E para essa Black Week, você terá a oportunidade de entrar no Terapeuta ProKids com 15% de desconto, comentando aqui ou me mandando a mensagem depois, Kids 15, K-I-D-S 15, você vai receber todas as informações. O Terapeuta ProKids atualmente está saindo por 697 com 15% de desconto, fica 500 e alguma coisa. Eu não me lembro direitinho porque eu sou de humanas. Então tá valendo muito a pena o desconto. Todo mundo que entrar vai ter acesso por 1 ano a todas as aulas gravadas e a todos os encontros ao vivo. E eu ficarei muito feliz de poder ver todo mundo na terapia infantil crescendo e aprendendo e ajudando as crianças, que são o futuro da nossa humanidade, que está aí meio condenada por causa das mudanças climáticas todas. Porém, se a gente educá-las direitinho, elas podem salvar o mundo. Então, depende de nós educá-las bem para que a nossa espécie seja preservada. E tô aqui para isso, para ajudar a galera. Combinado, minha gente? Então é isso. Comentem aí. E pessoal do YouTube, muito obrigada por tudo. Beijo, se inscreva no canal e venha para o Terapeuta